Fala, galera, beleza? Mais um episódio! Mais um episódio aqui da Perenha Cash. Hoje nós vamos falar da história do jornalismo com o Itamar Perenha, que ele é o cara, além de ser presidente do Sindicato do Jornalismo, ele é um cara que desde os anos 79, 80, que eu me lembre como criança, né? Ele vem trabalhando nessa área e trazendo informação para todos. Tudo bom? Bom, tudo bem. É um prazer estar aqui novamente com você, né? Eu tô rindo também do episódio. Os Perenhas. Pois é, começamos, né? E ser o nome de um Perenha Cash, né? Um podcast relevante no estado, para mim é algo sensacional. Eu considero uma coisa excepcional, uma forma de comunicação. Aí o pessoal fala, mas Tamara, você está parecendo diferente na gravação, o que houve? Eu falei, mas peraí, o cabelo, tem mais cabelo, tem menos cabelo? O que é? Não, você parece que está mais cheinho, né? Aí eu falei, não, mas não é possível. Você está olhando ao meu filho apresentando o programa, né? E isso é interessante porque é uma demonstração de que as pessoas, pelo menos, conseguem assistir ao podcast, né? Reconhecer as pessoas e começar a fazer as comparações, né? Mas agora, tudo bem, nós dois já estamos de cabelo branco e carecas. Caramba, nem me fala. E o engraçado é o seguinte, né? Você coloca... Você é o padrinho do programa, né? Foi o primeiro. E aí eu falei, não, quero de novo. Tem muita história, tem muita coisa legal para as pessoas conhecerem, saberem. E aí eu falei, não, vamos trazer o Perenha. Aí fica os Perenhas. Os Perenhas. Os Perenhas. Perenha Cast. É, isso aí. E então, aí eu fiquei pensando, não, eu tenho que trazer, tenho que procurar trazer essa história, porque você tá há tanto tempo, né, nessa batalha, né? Eu falo, é uma batalha mesmo, ser jornalista. Eu tô aqui dentro do estúdio quietinho, né? Então não tem nada a ver com jornalismo, eu tenho a ver com uma pessoa que está aqui conversando, pegando informação. Mas o jornalista é fantástico, eu vejo a forma que ele lida, né? Eu conheço desde o início, 1, 2, 3, gravando, tal, e descarregava a metralhadora. Eu falei, isso eu não dou conta. É interessante as formas de comunicação. Nós vamos aproveitar o tema que você levantou, que eu acho relevante para a sociedade, inclusive nesse momento. Em que você tem a comunicação sempre esteve ligada à história da humanidade, à história do Homo sapiens, né? Aliás, até dos hominídeos, né? Então, aí depois, ontem à noite, quando você suscitou o tema, né? Eu falei, interessante, vamos buscar algo um pouco mais antigo da comunicação, né? Aí o que eu achei mais antigo, tem outras formas de comunicação. Aí eu estava vendo manada de elefante, fui ver os bonobos, né? Depois vi os gorilas, né? Que eles batem no peito com muita força, assim, certo? É um sinal de comunicação para que outro não invada a área dele, o domínio dele, né? E eu falei, rapaz, mas é interessante, esse fenômeno da comunicação é algo que a gente pensa que é restrito aos seres humanos, e até os animais se comunicam de uma forma que seja inteligível e compreensível para eles, né? Os gorilas, quando batem muito forte no peito, é para afastar o concorrente, né? Quando ele diminui a intensidade da pancada, ele está buscando, é um outro som, a gente não consegue perceber a diferença, mas você vê que é um som diferente. Aí que você vê a fêmea vindo lá atrás, tá certo, entendi. Ela sabe o que ele está dizendo, mas ele né? Então eu achei interessante a história da comunicação. E é como a civilização deve ter evoluído. Até porque, com certeza, as pessoas não se expressavam com as palavras que nós nos expressamos hoje. Né? Elas, certamente, a construção da linguagem realmente tem uma história enorme por trás disso. Né? Aí você vai olhando, a Bíblia fala dos judeus, quando estavam cativos, e aí você começa a ver a correlação da comunicação com o jornalismo. Né? Quer dizer, hoje a gente fala comunicação abrange o todo, né? O jornalismo é como é que as pessoas
foram desenvolvendo a capacidade de deixar sinais para que pudessem ser reconhecidos. Como você tinha sugerido, né, aí eu vim na minha procurar um pouco da história do jornalismo. Você sabe que o Morro do Cambambe, aqui na Chapada dos Guimarães, ele teve uma época que ele foi habitat de dinossauros. Então é muito antiga a história dele. Toda a Chapada dos Guimarães foi mar. Imagine, né, aquilo que tem na história. Hoje você vai no Pingadouro, por exemplo, e até fiz essa reportagem. Nós achamos aqui as cavernas e aquelas inscrições que eles chamam de inscrições rupestres, né? As pessoas deixavam desenhada nas paredes das cavernas os animais que elas encontravam. Você vê ele tenta desenhar o chifrinho de certo cervo, alguma coisa, viadinho, algum animal que servia de alimento para eles. A gente depois teve a curiosidade, falou, não, vamos trazer alguém aqui da área de antropologia da universidade, ver como é que ele reconhece a caverna e tal. Mas houve um interesse relativamente modesto. Mas a gente viu que ali estava uma forma de comunicação. Aí na Babilônia, voltando para a história dos cativos, né, surgiram os caracteres cuneiformes. Né? Eles tinham aparência de uma cunha e eles iam tendo diferentes angulações, um cortava o outro e tal. Falei, meu Deus do céu, para o cara conseguir ler isso aqui. Aí você vai vendo como é que os escribas, os que tinham a possibilidade de fazer a leitura, eles eram uma casta, né? Uhum. As igrejas foram quem celebraram e conseguiram fazer com que o conhecimento fosse chegando até a Idade Média, quando, de repente, se inventaram os tipos móveis. Gutenberg criou os tipos móveis, né? Antigamente o pessoal fazia, os escribas ficavam escrevendo o tempo todo, né? Aquelas letras bonitas, né? Tem até um filme épico, que é uma história sobre um assassinato que acontece dentro de uma instalação dentro do mosteiro, né? E eles passavam o tempo todo escrevendo com a tinta e usaram a tinta como se fosse um veneno, né? Nossa. E é o Nome da Rosa, uhum. O nome desse filme. É interessantíssimo, né? E ali você vê como é que o conhecimento foi sendo transferido de geração para geração, com a grande participação da igreja, né? E isso foram todas as igrejas, manifestações de fé, né? Elas procuravam reter o conhecimento, né? Embora muitas fés, elas existem, eu falo fés de maneira geral, porque a crença em algo superior a todos nós humanos era um traço comum, vamos dizer, da humanidade, né? E tem a tradição oral e a tradição escrita, porque a escrita foi algo mais sofisticado, para que a história não se perdesse na sua integridade, né? E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Quando vieram os tipos móveis, né? E a possibilidade de usar os tipos móveis para fazer a composição dos textos, a impressão, a gráfica, não sei o que e tal, foi uma invenção do Gutenberg. Foi quando a imprensa escrita, ela teve a oportunidade de se socializar. Ela chegou a um número maior de pessoas, um número maior de segmentos, vamos dizer, que tinham capacidade de fazer a leitura e a interpretação daquilo lá. Hoje, uma boa parte do que se vê em matéria de comunicação, na verdade, não é muito para transferir, vamos dizer, a integridade da história oral, mas você desinformar. A sociedade, então, está vivendo um caos na comunicação. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Não é fácil. A gente tem visto aí coisas maravilhosas com o advento dos equipamentos modernos de comunicação, mas, por outro lado, a construção, né, da linguagem, o uso da linguagem de uma forma inteligente é o que nos distingue, vamos dizer, de uma certa forma, dos animais. Mas se você parar para pensar, eu acho que já existe, vamos dizer,
o fake news desde a época dos índios, que eles pegavam a fumacinha lá e colocavam assim, ia dando a notícia, e aí o cara, a comida tá pronta, chega, vai ter festa, chegava lá, não tinha nada. Então já era fake Já era news. fake news, né? O fake news da pré-história. Também tinha comunicação pelos tambores, né? Pois é, para você ver Então, como já existia, com certeza. pois é. Não, e realmente essa história, bom, vamos dizer, a fake news, acho que acompanha a história da humanidade, né? De uma certa forma, né? Porque por que os generais inventaram nas guerras antigas, né? Havia a cavalaria, tinha suas flâmulas, tinha o seu... Era para tentar dar o mínimo de organização num combate, né? Então, de vez em quando, alguma posição caía, o pessoal pegava as flâmulas e se infiltrava no meio das tropas amigas, né? Então, era tudo muito... Então, a comunicação é essencial, é importante, tanto na guerra como na paz, né? Agora eu vou até falar, para falar com você, tem que ser o Perem Amor. Porque os dois Perem aqui tem que ser o Perem Amor. Perem Amor. Perem Amor. O seguinte, hoje... mas é pai, todo mundo sabe, é normal. Mas é que para ficar uma comunicação bem organizada. Bem organizada, tá certo. Perem Amor. Perem Amor, seguinte, como que eu falo assim, uma coisa interessante sobre o jornalismo. Existe a notícia, certo? Certo. Conforme a pessoa que vai falar sobre essa notícia, o jornalista, ele pode, às vezes, mudar a situação ou não. Vamos dizer, quando você passa essa notícia, dependendo da pessoa, essa notícia ela muda de expressão, muda de sentido. E tem que ter um jornalista hoje ele tem que ter um trabalho mental para poder passar corretamente, porque eu vejo que acontece muito. Às vezes você vai falar, essa caneca é amarela, aí o cara olha e fala, não, essa caneca é verde, né? Diz, é uma caneca que está aqui. Então a notícia para ela ser dada hoje, né? O jornalista ele tem que fazer o quê? Qual que é o trabalho que ele faz? O que ele faz para passar? Me dá uma dica boa, que isso é um conhecimento que você tem. Não, eu penso assim, o que eu tenho visto também, vivenciado, né? Uma experiência, vamos dizer, de jornalismo. Antigamente a gente utilizava câmera de 16 milímetros, né? Então você não podia errar de jeito nenhum numa gravação. Você tinha que tinha que ser meio que teatral, né? Capacidade de memorizar o texto e tal, porque senão o celulose comia e era caro, né? Então você tinha uma memorização do texto e o entrevistado dava a opinião dele, a coisa corria, e depois o tempo passava a ser muito importante quando a comunicação envolveu a palavra, o som, né, e a imagem. E com o advento, vamos dizer, da possibilidade de você gravar as imagens, ter as imagens, isso foi extremamente importante, porque credibilizava ainda mais o trabalho, vamos dizer, jornalístico, o trabalho de traduzir a informação. Antigamente você tinha o emissor da mensagem, o meio e o receptor da mensagem. Hoje, esses papéis se confundiram. E as pessoas cada um tem seu regime de crenças, de valores, né? E toda pessoa hoje com um aparelho, com um smartphone, ele é um comunicador. E ele comunica segundo o nível de compreensão e entendimento dele. Então, você acha que isso aí dificulta, atrapalha um pouco o nosso mundo que a gente vem vivenciando hoje? Antigamente, vamos dizer, a audiência das televisões, por exemplo, o rádio foi uma coisa fantástica já, né? Mas a televisão, ela deu vamos dizer, uma universalização com o progresso tecnológico muito grande. E os conteúdos eram mais crivados, vamos dizer, quando você fazia a matéria da televisão, porque a pessoa associava o texto com as imagens que ele via. Hoje você consegue fazer isso com um smartphone? Consegue. Quando você grava um acidente, grava uma tragédia, tem as câmeras que estão aí. Hoje a nossa privacidade foi um pouco invadida, vamos dizer, por essa
por essa metodologia. Uns dizem que é para segurança, outros dizem que é para controle do indivíduo. É de tudo, na minha o que eu opinião. penso, É de tudo. Então, e como cada indivíduo passou a ser um emissor da mensagem, quando ele entra no Facebook, ele entra no Reels, entra nas redes sociais de forma geral, certo? Ele é o emissor de uma mensagem. Agora, como aquela mensagem vai ser decodificada, vamos dizer, vai ser decupada, ou vai ser lida, ou entendida por quem recebe aquela mensagem, é que torna essa mensagem algo que tenha nexo causal com o mundo real, ou algo que não tenha nada a ver com o mundo real. Assim, é importante até eu perguntar para você, porque hoje as pessoas, como você disse, gravam por celular, posta tudo. Existe alguma lei, algo que puna a pessoa por, às vezes, criar uma notícia falsa, algo que vá, às vezes, até prejudicar alguém? Bem, o mundo está mudando no tratamento, vamos dizer, da notícia, da informação. Você tinha princípios da comunicação, né? Você tinha o princípio da objetividade, tinha que ser sucinto, tá bem limitado no assunto, no argumento da notícia. Tem uma técnica para você fazer com que a mensagem ela seja compreendida pelo maior número possível de pessoas, né? E também tem uma técnica inversa para fazer com que a mensagem seja menos compreendida por um maior número de pessoas. Ou seja, você recebe uma informação, às vezes a mesma informação, às vezes com os mesmos elementos e com sentidos completamente diferentes e até opostos. E a percepção de quem recebe isso aí, é claro que a humanidade vai aprendendo. Vai do cognitivo de cada um, né? Vai do cognitivo de cada um, evidentemente, né? Então, o filtro da pessoa são as crenças e valores que ela tem, né? Se aquilo casa, ele absorve aquela notícia como verdadeira. Se não casa com o que ele pensa, não é verdadeira, mas às vezes o fato existiu, né? Uhum. Então, tornou-se muito difícil fazer jornalismo nesse tempo de redes sociais. Agora, a notícia falsa, ela continua, a desinformação, como se chama, né? Ela está sendo regulada por leis em diversos países. Na Austrália, Nova Zelândia, na Europa. As plataformas de comunicação, hoje o que torna um podcast tão abrangente e viável, né? É justamente essa possibilidade de acesso a todos pelas plataformas de comunicação. Então, ou você tem um conteúdo relevante, ou não tem um conteúdo relevante. Mas, às vezes, você tem audiências imensas com coisas absolutamente com características diferentes. Vamos dizer, você pega um TikTok, é o vídeo curto e buscando o humor. Ou o vídeo curto mostrando uma tragédia curta, né? As pessoas não conseguem entender, avaliar, vamos dizer, quando algo é trágico, né? Dá a impressão que aquilo só existe na tela. É quando, vamos dizer, os jovens, eles pegam um game, né? Esse tempo atrás, a gente foi fazer uma reportagem, ver como é que as pessoas decodificavam, segundo a idade e compreensão, as imagens que viam. Normalmente, a criança, chegada ali no videogame, por exemplo, ela tem a impressão que se ela dá um tiro em alguém, né, e agora esse assunto nas escolas ficou bastante evidente, né? As tragédias que acontecem nas escolas, porque às vezes a criança ela entende que aquilo é quase que que as disfunções cognitivas elas existem, né? Quanto maior o alcance das comunicações, mais pessoas desajustadas se identificam e estão ali alimentando condutas bem diversas. Então, você tem um caso de crianças que acham que vão atirar em alguém e o cara vai, clicou na tela, ele vai sair andando de novo. Não vai. Não vai. A tragédia aconteceu já. Uhum. Então, são essas coisas. Então, vamos dizer, nós estamos aprendendo a fazer a mediação entre a tela, entre o real e aquilo que acontece no imaginário. As crianças, os escolares, por exemplo, com a pandemia, ficaram tanto tempo na tela
que eles se desconectam. Qual a grande dificuldade, por exemplo, das empresas hoje? Né? As empresas que precisam de grupos de calculistas, engenheiros e ambientes sofisticados de trabalho, não só os ambientes sofisticados de trabalho, mas eu digo isso em regra. Você tem um somatório de indivíduos, né? A capacidade intelectiva, a inteligência coletiva sempre vai ser maior do que uma inteligência individual. As empresas, por exemplo, essas empresas de construção que fazem obras inimagináveis, né? Elas conseguem realizar aquelas obras porque elas têm uma inteligência coletiva que está ali reunida e pensando, e tentando, buscando soluções, e etc. Com o afastamento provocado pela pandemia, o que aconteceu? Tornou-se difícil com que essas equipes passassem a interagir. E a interação pela tela não ela reduz a comunicação, por incrível que pareça, porque vai da capacidade interpretativa de quem está no mundo real. Então, a conexão do real e do imaginário com a tela ficou complicada. E a fake news? Nessa situação, como que fica? Bom, a fake news ela veio se revelando como um mecanismo de ação coletiva ou de impulsionamento coletivo com o Brexit, aquela separação entre a Inglaterra, que era a parte, você tem vamos dizer, a Europa continental e a Europa, que seria a Inglaterra, né, o Reino Unido, ali insular, vamos dizer, afastado pelo Canal da Mancha. Então, aqui houve uma integração inicialmente. E, em determinado momento, para o Partido Conservador, deixou de ser interessante, na visão deles, é isso que eu digo, o regime de crenças, né, e de valores. Na visão, vamos dizer, dos conservadores, os Tories and Labour, né, que tem na Inglaterra, que lá são duas correntes de opinião, não é que nem no Brasil, que você tem 50 partidos políticos, né? Uhum. Mas lá são dois, eu estou contando dois para o episódio. Eles entendiam que a separação da comunidade europeia, porque aquilo levou 50 anos para ser construída, aquela unidade europeia. Então, primeiro foi uma comunidade de nações, e depois as nações tiveram que renunciar a parte da sua soberania para você ter uma comunidade gerida por um parlamento europeu. Então, o Reino Unido, o inglês tem a sua fleuma, aquele jeito dele, e achou que aquilo era um mau negócio. Basicamente isso. Aí começaram a estudar como influenciar a população num referendo para que ela se colocasse contra a comunidade europeia. Esse episódio ficou conhecido historicamente como Brexit. Houve uso intensivo das redes sociais e, particularmente, o discurso de ódio. Porque a gente não é insensível aos estímulos que nós recebemos da comunicação. Você tem os estímulos sensoriais diretos, que eu estou pegando aqui nesse aparelho de telefone celular, estou com estímulo sensorial direto, eu vejo, eu leio, ouço, mas você tem também o simbólico. Sim. Aí o pessoal resolveu estudar o simbólico. Isso começou na Universidade de Oxford, e depois passou para Cambridge. Aí surgiu uma empresa, Cambridge Analytics, né, que passou a estudar como influenciar o ser humano a partir da construção das sinapses cerebrais, ali, que é quando os axônios, os dendritos ali no cérebro vão se unindo e fazendo caminhos. Nós temos trilhões de caminhos de cérebro construídos pelas células cerebrais, né? Mas alguns eles fazem sulcos, né? Então, aquele discurso de ódio que associa, vamos dizer, a emoção com as palavras, né, com determinados chavões, etc., eles davam determinadas respostas. E o pessoal, quem descobriu isso primeiro, viu que podia fazer disso uma possibilidade. E aí se chegou, vamos dizer, claro, com a tecnologia da informação, o uso dos algoritmos, você dá uma expressão numérica para isso e seleciona num universo grande as pessoas suscetíveis
aquela informação, entendeu? O Brecht foi uma primeira experiência onde destacou-se um personagem chamado Steve Bannon, que foi o utilizador de uma tecnologia que estava incipiente no âmbito universitário, em pesquisa. Ele usou no Brecht politicamente. E aí houve a descoberta de que as redes sociais influenciariam imensamente na política e nos destinos da política. Isso foi uma coisa que desembocou na separação do Reino Unido da Europa. Na verdade, gera um caos, né? Gerou um caos. É por isso que é complicado. Mas é um caos que não é tão desorganizado assim. Alguém está se beneficiando desse caos. Alguém está dando um comando e está trilhando um caminho, né? Até porque, vamos dizer, essas percepções, né? Muitas dessas percepções são inconscientes. Elas se dão essas ligações no nível de inconsciente. A pessoa com raiva, ela explode e de repente dá um soco, um tiro em alguém, né? Depois ela cai no conhecimento do que ela foi capaz de fazer. Mas, gente... Ela foi manipulada, né? Com uma fake news e ela levando a uma situação dessa. Quantos, né? Olha, quantos adolescentes, né, em países, por exemplo, lá como os Estados Unidos, onde você tem... É cultural deles ter armas. Sempre foi deles ter armas, a facilidade de ter armas, não sei o que e tal. Quando você faz a disfunção no emprego das armas, você tem aqueles crimes, né? A primeira tragédia que se teve notícia mundialmente foi a tragédia de Columbine, né? Quando as crianças nas escolas, né? E aí foram se repetindo esses episódios. Alguns se repetem apenas por experiência mimética, ou seja, o jovem quer copiar exatamente aquilo, ou ele é um jovem problemático que não teve uma escuta adequada na escola. Então, a gente tem um desafio educacional imenso para essa geração. A minha vamos dizer, a geração já construiu o que tinha que construir em matéria de conhecimento. Claro que sempre vai aprender mais alguma coisa, mas a gente vê coisas que a gente não via, né? E o jornalismo, ele tem que lidar com essas novas, eu digo novas realidades, porque isso acontece a todo instante. Verdade. Tem uma campanha que está circulando aqui em Mato Grosso, que é muito interessante. Ela buscando a paz nas escolas. E como se buscar a paz nas escolas? É a professora ou colega perceber comportamentos diferentes nos seus colegas, né? Porque bullying sempre existiu na escola. Ô gordo, ô magro, ô vareta de cutucar a estrela, eu não sei o que. Me chamavam de elefante. Foda. Era até divertido, vamos dizer, o bullying como existia. Eu falava, elefante, pega na tromba. Sacanagem, cara. Eu fiquei um molequinho chateado com essas coisas. Vai desmonetizar. Não, mas eu tô falando pra você que é sacanagem. Bullying é uma coisa terrível, né? Não, ele existiu, mas a forma como se lidava com o bullying era diferente. Aí, porque você não tinha todos esses instrumentos à disposição, essa facilidade toda, né? E as crianças, se você bobear, elas passam o dia na tela de um computador. Sim. Né? Tá louco. Hoje em dia o negócio é assustador. Então a gente... As informações estão muito rápidas, né? E o senso de urgência, né? As pessoas desenvolveram um senso de urgência que você olha assim, as pessoas perderam a capacidade de esperar. Esperar é tempo de vida que está fluindo. Não, mas espera aí, por que você não... A simples observação é um aprendizado do cotidiano tão importante. Por que esperar é uma tarefa desinteressante? É uma coisa que até estou pensando aqui. A conscientização ela tem que partir de todos, inclusive das pessoas que geram a notícia. Tem um acidente, o cara filma um acidente. Né? Aí ele vai e posta esse acidente. Dependendo do que ele falar ali, poxa, pode... Né? Aconteceu um acidente, aconteceu isso e aquilo. Quer dizer, não tem nada a ver com, na verdade, na realidade não aconteceu nada. Né? Então, as pessoas precisam começar a pensar antes de repassar informações, né? É assim mesmo. Mas imagine o filtro dela. Então... Ela vai repassar o conteúdo segundo as suas crenças e valores. Não tem jeito. Verdade. Agora, hoje, uma pessoa que quer ser jornalista, né?
qual é o caminho que ela tem que trilhar? Ela vai para uma faculdade, o que ela estuda nessa faculdade? Pois é, o sindicato vem tendo dificuldade, porque você tem os PPGs das universidades, são os programas de pós-graduação, né? Aquilo que se aprendeu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é, os princípios, vamos dizer, a filosofia do jornalismo, a filosofia da informação, o princípio do jornalismo e tal, eles continuam válidos. A forma como se faz tem mudado. E as universidades precisam ter mais pressa, mais urgência na mudança dos conteúdos curriculares. E também você tem uma outra coisa. Quem tem um aparelho de telefonia celular hoje, um smartphone, ele é um produtor de notícia. É um comunicador já. É um comunicador. Aí ele se comunica como? Com aquilo que, com o conhecimento basilar dele, e vai tendo seus grupos lá, a amplitude, a capacidade das redes sociais se difundirem faz com que isso aí chegue do outro lado do planeta. Você acha que essa situação não pode atrapalhar, acabar com o curso de jornalismo até? Porque se as pessoas podem fazer, podem ser jornalistas de si próprio, elas não podem, de repente, desestimular até as pessoas que querem entrar, levar um trabalho a sério? Pois a primeira coisa o que tem acontecido, né, é que os projetos regulando isso já estão no Congresso, está se discutindo para se votar. A lei de combate às desinformações, como já existe em vários outros países do mundo, já tem normativas em relação a isso. O Brasil ainda não chegou lá, nós não conseguimos ter um projeto de combate às fake news viável. Mas já existe um princípio que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que aquilo que você faz, você não pode reproduzir na internet aquilo que é criminalizado na vida real, no seu cotidiano. Então você não pode reproduzir. A liberdade de expressão não dá o direito da pessoa agredir, ofender, caluniar, injuriar o outro, etc. Então todas essas coisas continuam a ser crimes. E a polícia já está começando a fiscalizar o ambiente cibernético. E nós temos também equipes especializadas de jornalismo, uma área do jornalismo que está se especializando em combater as fake news. São as agências fiscalizadoras de notícias. Elas pegam os conteúdos, conseguem no cotidiano ir absorvendo aquilo que vai aparecendo nas redes sociais. Claro que existem softwares desses, vamos dizer, que olham aquilo que está viralizando e vão fazer a checagem, certo? Sim. Então, são as agências de checagem de notícias. Elas têm feito um trabalho relevante. Então, essa é uma área do jornalismo que está começando a aparecer. Porque a pessoa, ela vai buscar uma informação segura. Ela precisa disso para a sua decisão cotidiana. Tive a oportunidade de conversar com um jornalista italiano, do Corriere della Sera, uma viagem que eu fiz aí, você sabe disso, né? E ele dizia que há 150 anos o Corriere della Sera faz a mesma coisa. É prover o cidadão comum das informações necessárias para as suas decisões do cotidiano, do dia a dia. Falei, mas aí eu tive dificuldade de entender, né? E mais ainda, como é que o jornalismo impresso sobrevivia. Né? Aí apareceu... eles, ao lado daquelas grandes máquinas impressoras dele, eles conseguiram fazer, primeiramente eles soltavam as embalagens de pizza, né? E a capa das pizzas, elas iam reproduzindo as edições que iam saindo nas bancas. Então o cara olhava ali, o QR Code, colocava, via aquilo, ele tinha uma isca da notícia, ele se interessava, ele entrava no site e depois ele queria aprofundar aquilo, ele ia para o conteúdo jornalístico impresso. Falei, mas rapaz, interessante, o jornal impresso lá ainda não morreu. Todo mundo fala, não, mas a mídia digital vai acabar com o impresso. Não, não vai acabar. Eles vão subsistir com formas e abordagens diferentes. Né? Isso é a experiência que a gente viu lá. Né? Eu falei, bom, o cara que teve a ideia foi fantástica, porque quem que não quer? O sujeito, a busca pela informação. Outra coisa que eu achei interessante, vamos dizer, o peso do jornal, uma edição
de dominical deles, tinha mais de 150 páginas. Então, você comprar o jornal, aquela edição na banca, por um preço menor do que se você pegasse o papel daquele e pesasse e vendesse ele para a recicladora. Né? Mas é o anunciante que está por trás disso, a publicidade que está por trás disso e proporciona isso. Então, eu acho que está se reproduzindo. Outra experiência interessantíssima que eu vi foi do Ilho Mensageiro, de Nápoles. Nápoles concentra as embarcações que vêm dos portos, da pescaria do mar Adriático e tal, etc. E engraçado que eu falava, bom, e como é que você faz esse jornalismo? É o seguinte, 3 horas da manhã a gente estão chegando os navios, a gente está lá. O que vocês fazem? Pesamos. Ah, mas o que você faz? E daí? Bom, nós temos um aplicativo que conecta direto os consumidores, os grandes atacadistas de Roma. Eles consomem muito pescado do mar, né? Então, uma parte do valor daquilo lá, ou seja, da produção diária, eles sabem as cotações do tipo de peixe, um linguado, namorado. Eu não sei muito bem a denominação de todos os peixes. Então, o jornalista... Você conhece mais de cobra, né? Pelo que eu sei. Eu lembro. Eu lembro quando teve uma matéria só na TV e o pessoal tirou o sarro. Você levantou a cobra e olhou, essa aqui é fêmea. Olha, eu queria até colocar, vou procurar o vídeo para colocar, viu? Não, foi muito interessante aquilo lá, mas é interessante isso, porque a gente vê que algumas reportagens elas viralizam mesmo, né? Então é um conteúdo interessante. Peraí, mas vamos lá. Uma coisa importante que eu queria saber. Não é brincadeira, não. Mas você estava em qual TV quando você trabalhava, quando você foi... Eu lembro que escapou uma cobra, não sei de onde, foi da UFMT, né? Eu não lembro, de algum lugar. Ou vocês encontraram uma cobra? Não, foi encontrada. A cobra estava comendo um cachorro. Ah, entendi. E aí deu aquele... No começo os cachorros tentaram salvar, mas ela já estava com... Porque a cobra, a sucuri, por exemplo, que era uma sucuri, né? Grande, ela já tinha engolido o cachorro. Então, ela ficou lenta, ela começa a entrar no processo digestivo. E quando os bombeiros tentaram localizar a cobra e capturar e tal, etc., o primeiro gesto dela é expelir o alimento para ganhar velocidade e sair. Uhum. Aí foi quando o pessoal falou, e aí o sexo dessa cobra? Vamos olhar, levanta ela, porque Aí você fez isso ao vivo na TV. Eu fiz ao vivo, mas foi num ato reflexo, né? Uhum. Vamos olhar aqui para ver se ela tinha cloaca, porque aí você sabe se é macho ou se é fêmea. Essa foi muito boa. Mas eu não ficar descobrindo o sexo de cobra, não. Agora, assim, sobre as matérias que você já fez tantas na sua vida, você teve algumas que você falou assim, poxa, essa teve diferencial, essa foi uma matéria que você não esquece? Bem, Alexandre, na verdade, assim, eu sempre gostei de fazer externa, e eu acho que toda reportagem que você faz, você tem que se aplicar no máximo. Então, eu gostei de todas. Né? Uhum. Mas eu falo de algumas exceções, como eu te falei aí, do Morro do Cambambe, porque ninguém imaginava que fosse um osso de dinossauro. Né? Uhum. E aqui na Chapada dos Guimarães. As inscrições rupestres daquela caverna do Pingadouro também foi algo... Depois aí essas imagens se difundiram. Né? Uma outra reportagem que eu me lembro, a primeira imagem de Tuiuiu para a televisão, nós tiramos num alagado ali perto de Barão de Melgaço, que nós andamos quilômetros dentro da água, e a gente queria pegar a imagem do Tuiuiu. E e nada. E as câmeras eram mais pesadas, mais complicadas, aí você começa a pesar para o cinegrafista, ele começa a passar um pouquinho da câmera, e vai. Então, até que a gente conseguiu pegar essa imagem. Tinha até uma pessoa conosco. Ainda bem que você não encontrou a cobra lá, né? Não, mas devia ter um monte. E aí, o interessante foi que a gente precisava de uma imagem do Tuiuiu voando. E aí quem foi assustar o Tuiuiu para ele voar fui eu.
É. E ele é um pássaro pesado, grande, ele tem que primeiro, ele sai como que patinando, assim, sabe? Arrancando, como se fosse uma aeronave, né? Aí ele ganha velocidade e sai para o espaço, né? Ficou uma imagem linda. Eu não me lembro o nome do cinegrafista agora que estava comigo, mas eu acho que era o Vanderlei. Uhum. E foi muito interessante, né? Aquela imagem, a gente fez a matéria, tentando explicar. Hoje ficou... É muito comum o pessoal fazer as imagens do Pantanal, mas antes era uma dificuldade muito maior de você chegar a esses lugares, né? E sempre se falava no Tuiuiu. Aí depois a gente foi conhecer Ninhal, onde é que havia ninhada de Tuiuiu e tal. Até que esses assuntos acabaram entrando na rotina, vamos dizer, do pessoal que faz as pautas dos telejornais, organiza os roteiros, e isso foi despertando a atenção das pessoas. Legal. É como... Uma coisa que eu estava lembrando aqui, interessante, eu lembro que quando você fez uma matéria e você ficou muito ansioso porque ela ia para o Jornal Nacional. Aquela época era quando a matéria saía de Mato Grosso ia para o Jornal Nacional. Pois é. Na verdade, é assim, durante muito tempo que eu trabalhei aqui, eu fui correspondente do Jornal Nacional. Para a gente entrar no Jornal Nacional, eles selecionavam do Brasil os repórteres que eles achavam que tinham condições de produzir o material para o Jornal Nacional. Porque o Jornal Nacional era algo fantástico em matéria de televisão, certo? E a matéria que fui fazer foi a explosão de um quartel, de um paiol de um quartel da Polícia Militar, ali em Rondônia. Né? Foi em Cacoal. E aí o que tinha? A gente tinha mau tempo, eu estava com um avião, um Navajo, me lembro, que era um Navajo Cheftain, que era a baita do avião, a Globo estava pagando tudo, né? Então nós fomos e depois para aterrissar esse avião. E não chegava, não olhava, não sei o quê, e o piloto ficando cada vez mais nervoso. A gente percebia, mas não sabia do que se tratava, né? Quando ele conseguiu um buraco, vamos dizer, entre as nuvens e desceu no aeroporto lá de Cacoal, nós tinha 5 minutos mais ou menos de combustível no avião. Não. Né? Então ali aquilo gerou muita tensão na chegada. E depois conseguiram, enquanto a gente foi fazer a matéria, não sei o quê, do quartel que explodiu o paiol, explodiu parte do quartel, houve vítimas e tal, e aquilo tinha um horário. Nós tínhamos que chegar ainda em Cuiabá, pré-editar a matéria e mandar enviar para o Jornal Nacional. E nós decolamos também e viemos com mau tempo, não sei o quê, aquele negócio tudo, e vai. Aí chegamos aqui no aeroporto, eu já vinha tentando escrever o texto, um texto curto mesmo, que fosse, e construindo a reportagem a partir das imagens que a gente foi conseguindo fazer lá. E eu sei que... Mas a gente chegou assim no laço, né, do pessoal, já editaram aqui, já geraram, e a matéria foi a última a entrar no Jornal Nacional, porque eles anunciaram a matéria, mas ela já estava lá, e estava pronta para ir para o ar. Então foi que responsabilidade, né? Foi muito tenso para poder realmente dar uma resposta do que tinha acontecido e da dimensão da tragédia, né? Então, essas coisas do jornalismo fazem você... Claro, se você conseguiu lembrar disso, realmente foi um momento de muita tensão na vida e de muita aplicação, né? Então, o jornalista ele tem que se aplicar realmente. E é importante que se aplique. A sociedade ela precisa do conhecimento, não é da cultura geral do jornalismo, né? O indivíduo, nós vivemos na sociedade da informação, né? Cada vez mais na sociedade da informação. Óbvio que essa informação vem sendo segmentada, vem sendo difundida de maneira pelos canais de interesses, né? A mídia se hipersegmentou para poder atender determinados públicos e ter audiência e sustentabilidade. Mas eu acho que esse modelo de mídia, como a gente falava, vamos dizer, o Império da Globo, por exemplo, né? A Globo era uma referência, ainda continua sendo. Né? E as televisões, de uma forma geral, continuaram
agregando os conteúdos de forma muito inteligente. Mas as alternativas estão aí com os Netflix, o sujeito busca aquilo que gosta, aquilo que quer. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando você se foca em determinada coisa só na sua área de interesse, você perde a noção de conjunto, né? Eu coloco assim como um empresário. O empresário ele não pode ter uma área de interesse, ele não consegue. Se ele ficar só naquilo que é a área de interesse dele, ele acaba ultrapassado por um concorrente e consegue ter uma visão um pouco mais ampla do ambiente, da concorrência, do mercado, porque os empresários, quer queira, quer não, eles fazem avaliações diárias, cotidianas, do ambiente da concorrência e como está o mercado. Isso até de forma intuitiva. E é algo tão inerente à personalidade que ele precisa daquele influxo de informação para tomar as suas decisões. Com certeza. E aí, o que acontece? Se ele centra o interesse só em alguma coisa, ele vai se apequenando. Aí o empreendimento dele fica do tamanho do interesse dele. Entendi. Então, Hoje, o que você me fala a respeito do futuro das TVs abertas? Depois que entrou a internet, entrou tanta coisa, tanto tipo de mídia que existe hoje nesse mercado. O que você me fala? O que você enxerga ali para frente sobre essas TVs abertas? olha, eu já, antigamente, quando apareceu a televisão, quando apareceu o rádio, diziam que os jornais iam acabar. Não acabaram. Os jornais estão se reinventando, inclusive no impresso. É óbvio que a escala de produção dos jornais vai se reduzir e aqueles que forem extremamente competentes e alinhavados com o seu tempo e com a contemporaneidade, vamos dizer, né? Esses vão sobreviver. Aqueles que não conseguirem chegar nesse nível vão ficando para trás. Vamos dizer, é o processo de destruição criativa que é inerente, vamos dizer, às estruturas do capitalismo. Não é que o capitalismo é ruim ou devorador de criancinha ou essas coisas ideológicas que iam se impregnando. A sociedade ela encontrou um modelo, né, de produção e você tem diferentes modalidades de capitalismo. Você tem o capitalismo individual, você tem o capitalismo de Estado, você tem o capitalismo... Você tem diversas nuances do capitalismo. Mas, assim, alguns instituições elas vão se reinventando. Quando apareceu a televisão, diziam que o rádio acabava. Não acabou, né? Aí veio a internet. Com a internet vai acabar com as televisões. É o que falam hoje, né? Mas veja bem, onde que você coloca... A Globo tem uma expertise, uma excelência, por exemplo, estamos falando dela, vamos dizer, na produção de novelas. Verdade. É difícil encontrar isso, né? Tanto é que ela exporta novelas para o mundo todo. É até uma coisa que a gente fala. É um pensamento, às vezes, errado. A gente achar que as redes streaming vão acabar, vão bagunçar. Porque o jornalismo, agora que eu pensei nisso, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar dentro de uma empresa, que é uma TV, ele tem que estar focado em levantar essas informações e repassar. É claro que a TV aberta ela vai repassar o sinal dela e as digitais vão repassar o mesmo sinal. Mas eu acho que não acaba mesmo, não. Eu fiquei pensando nisso. Porque você precisa ter, né, hoje, esse jornalismo real, essas linguagens, para poder passar para o público. Se você imagina se acabou as TVs abertas, acabou todo o jornalismo. Aí fica todo mundo com o celularzinho fazendo agora seu... Né? Fazendo o seu Eu pensei rádio. aqui, todo mundo fazendo agora, tá lá, ó, isso aqui, não sei o quê. Você imagina se acontece uma situação lá, 50 pessoas filmaram, mandaram, né, para as redes sociais, todo mundo fala assim, nossa, qual é o verdadeiro? Né? Bom, Pensei agora, uma loucura isso. Verdade. mas veja bem, tanto no jornalismo, como no direito processual penal, civil, etc., existe um mecanismo. A sociedade ela precisa de um mecanismo que é a busca da verdade real. Sim. Isso é um processo de busca. A verdade real nós nunca vamos saber.
você vai ter a versão que se aproxima daquilo do fato. Eles chamam de fato substantivo, né? Então, a gente tenta construir o fato substantivo, tenta acompanhar essa construção do fato substantivo, mas é muito difícil que você chegue a isso. Você vai estar sempre próximo ali, né? Eu considero isso um trabalho, um artesanato complicado. Quem imaginava, por exemplo, essa linguagem do podcast e com o alcance que ele tem nas redes sociais e na internet? A gente não imagina. A gente só acredita nisso depois que você começa a ver. Que as pessoas comentam, né? Comentam com você. Ah, eu vi lá, fulano de tal falou isso. Aí você fala, nossa, estão assistindo. tá indo, tá propagando. É interessante, é diferente. Então, assim, são diferentes formas de linguagem. É o gorila que só consegue fazer 2 ou 3 sons produzidos a partir do peito e o ar que está aqui no peito, certo? Uhum. É para algo que consegue produzir uma multiplicidade de sons, né? Agora, a capacidade interpretativa vai ser cada vez mais um fator de distinção dos conteúdos que vão sendo colocados na rede, nas TVs abertas. Então, a TV aberta, como você fala, ela tem que ser... Ela também está se reinventando. Sim. E ela começa a jogar, ela começa a ser um chamarisco para as audiências mais seletivas em determinados nichos, né? Na TV digital, nos plays, né? Então... É como você está falando, eu vejo assim, do podcast, é um assunto que não tem um script, né? A gente vai seguindo um caminho. Agora, na TV, eu lembro, quando você tinha o seu programa, você tinha um script, tinha um teleprompter, você tinha tudo já montado ali. O programa acontecia com excelência, né? Do início, meio, fim, onde você conseguia repassar para as pessoas. Hoje já ficou assim, diferente. Você não tem um script, não tem, mas você vai seguindo um caminho, né? Nós estamos aqui falando de jornalismo, mas eu lembro que se fosse no seu programa do Edição Nobre, na época, eu lembro. Era um programa que você fazia na TV, você ia ter um script e você ia seguir ele do início ao fim falando do jornalismo, né? Mas o jornalismo, ele é uma construção coletiva, né? Uhum. E o jornalismo também mexe com a emoção das pessoas. A gente sabe, a gente intuitivamente e tecnicamente, a gente sabia disso. Então, a construção do roteiro e do script, vamos dizer, existe um momento em que você tem atenção em busca daquele assunto mais grave, de maior repercussão do momento, e você vai fazendo as chamadas e ele vai para o final. Aí depois tem que vir alguma coisa mais leve para que aquela tensão se dissipe. Vamos dizer, como você mantém a atenção da pessoa, certo? Naquele telejornal. É como a dificuldade que você tem na internet, é uma disputa pela atenção das pessoas. A atenção das pessoas é tempo de vida. E aí a publicidade, ela é o quê? É os 30 segundos que o cara está olhando ali, ou 1 minuto, ou 2 minutos, né? Ou o merchan que aparece esporadicamente, que ele vai associando com algumas coisas, certo? Então, você está usando o tempo de vida das pessoas, né? Aí o cara fala, mas isso está sendo monetizado. Claro, você está monetizando o tempo de vida dos outros. Verdade. Uhum. Então, são expressões do capitalismo e do capital também, da informação e do capital. Mas, embora o jornalismo provê o indivíduo, aí continua ainda com o objetivo de prover o indivíduo de informações que ele precisa realmente. Eu achei aquela definição do Corriere della Sera fantástica, das informações necessárias à decisão do dia a dia. Aos seus parâmetros diários. Todo dia as pessoas tomam decisões. É que elas fazem com tal automatismo, né? Que elas não têm a percepção do método. Mas o método decisório está ali. Está no lavrador que olha para... vai chover. Deixa eu pegar e agora... o avião não decola para irrigar a lavoura porque vai perder o efeito aqui do defensivo agrícola. Um exemplo, né? Uhum. E assim vai. A informação do microclima, ele não está ali olhando. A informação do microclima é que afeta ele pessoalmente.
Então, aquilo está tão enraizado no processo decisório dele que ele faz automaticamente, faz de forma quase que intuitiva. Uhum. Então, eu penso que... E hoje trabalhando com o sindicato do jornalismo, como que você faz um trabalho para você agregar esses jornalistas que estão aí no estado para estar participando de um trabalho, de conhecimento, do que o sindicato oferece? Bom, talvez eu não consegui chegar a solução dessa equação. Eu só tenho um termo da equação, o resultado eu não tenho. Né? Uhum. Mas algumas coisas foram necessárias. E digo para você, assim, nós vivemos um ambiente extremamente violento. Os jornalistas sofreram muita violência. O primeiro caso que eu peguei foi um caso de Confresa, eu não lembro o nome da pessoa. O jornalista foi assassinado por questões, diziam que políticas. E a gente precisava fazer alguma iniciativa para que... Porque foi o caso desse jornalista, que o nome dele não me recordo agora, mas o do Edson eu lembro, lá de Peixoto de Azevedo, que também foi assassinado. E o que aconteceu? A categoria estava muito dispersa. Então, é que nem caititu fora do bando, ele vira comida de onça fácil, né? E a percepção que a gente tem é que a sociedade, quando nós estamos vivendo uma sociedade, aliás, não é um fenômeno brasileiro isso, a polarização, a radicalização e a tendência das pessoas quererem resolver tudo pelos seus próprios meios. Não é um fenômeno brasileiro, mas aqui em Mato Grosso isso se acentuou e obrigou com que a gente tomasse algumas iniciativas. Então, hoje, pelo que a gente viu, que é pela experiência, se alguém diz que está sendo ameaçado, a gente tem que tomar a iniciativa imediata. Porque o caso do Edson, que foi assassinado lá em Peixoto de Azevedo, foi algo que ele reclamou. E ninguém tomou providência, ninguém acreditou que pudesse acontecer. E aconteceu. Aí, quando houve uma queixa do Leandro, em Guarantã do Norte, nós não esperamos. Vamos colocar aqui a quebra do sigilo telemático dele. O juiz decretou automaticamente, a polícia entrou e conseguiu pegar as pessoas. Então, aí houve a necessidade de criar o quê? A estrutura, a carta de concessão de sindical é algo ultrapassado. O sindicato tem que estar no núcleo e perto de onde o indivíduo atua. Então, esse braço sindical está nos núcleos, e que a gente começou a organizar os núcleos onde as pessoas dão a primeira resposta e depois aqui a gestão centralizada aqui em Cuiabá completa o trabalho. Terminadas as eleições, houve aquele problema de apuração disso, daquilo, e um ambiente bem conflagrado. Teve jornalista que tomou balote na perna e não tinha nada a ver com aquele candidato, nada. A raiva das pessoas se exprimiu ou se expressou no trabalho jornalístico. Então, nós tivemos 28 processos de agressão a jornalistas aqui em Mato Grosso. Mato Grosso foi o estado do Brasil onde houve a maior violência contra jornalistas. E olha, com todas as medidas cautelares que nós tínhamos tomado. Imagine se não houvesse um sindicato com um plano de defesa dos jornalistas articulado. Porque hoje o correspondente do nosso advogado jurídico aqui, ele atua na ponta ali, junto com o advogado que é correspondente dele, e que leva o assunto ao Ministério Público e à polícia imediatamente. Então, passou a ter uma resposta rápida. Com isso, se reduziu a violência contra jornalistas. Então, esse é um dos papéis do sindicato. O outro papel são os acordos coletivos de trabalho, definir a remuneração, como é que se constrói o banco de horas, como esse banco de horas é inspecionado e tal. Isso tudo está sendo uma reinvenção do sindicalismo. O sindicalismo daquele estilo grevista, quebra-quebra, ele, na nossa categoria, é impossível você pensar nisso. Né? Você não vai quebrar uma câmera, você vai quebrar seu instrumento de trabalho, você vai imputar um prejuízo ao seu patrão, mas você não vai ter aumento nenhum, pelo contrário. Se você desprovê-lo dos objetos de trabalho, você vai ter a redução da sua carga salarial. Claro. Né?
Então, tem outros meios, os meios de negociação, de convencimento. É evidente que você tem também as operações tartaruga, algum tipo de algo que desperte, faça a pessoa ir para a mesa de negociação, mas não há necessidade, ainda, graças a Deus, não houve necessidade de chegar a nenhum tipo de atitude extrema, ou greve, né? Uhum. E mesmo se for fazer uma greve de jornalista, você não pode desprover a sociedade das informações que ela necessita. Então, você tem que manter determinados produtos no ar. Então, tem que ser uma greve civilizada. Ou a gente dá salto evolutivo na civilização, ou a gente vai para a barbárie. Você reproduzir a barbárie num sindicato é um absurdo, né? Então, você não pode fazer uma greve só para ter o recorde de paralisações da greve anterior. Então, são coisas novas. É um trabalho grande hoje. Além do que, a profissão é regulamentada. Então, por que é regulamentada? E é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Porque a necessidade de responsabilização das pessoas pelo conteúdo difundido está se tornando uma necessidade. Antes você tinha... você tem uma forma que eles chamam de consuetudinária que é reconhecida pela justiça. Quer dizer, as pessoas aprendiam manipulando equipamentos, disso, aquilo e tal, fazendo. Então, isso é reconhecido pela justiça. E a pessoa recebe o seu registro profissional e ela pode fazer vamos dizer, o seu noticiário. Agora, se ela for a origem de uma notícia criminosa, ela vai ser imputada criminalmente. Então, as coisas estão evoluindo dessa maneira. E os sindicatos são organizações que têm que ser modernizadas, ainda que a origem dos sindicatos remontem à Revolução Industrial na Inglaterra, onde era muito fácil você repor a mão de obra e o pessoal trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, não tinha sábado, não tinha férias, não tinha descanso, não tinha domingo, não tinha nada disso. Houve a necessidade de se organizar, e os sindicatos surgiram pela necessidade de ter fundos de dinheiro para que as pessoas superassem no coletivo as dificuldades individuais. Isso surgiu na primeira Revolução Industrial. Existe nessa Revolução Contemporânea. Entendi. Só mudou de nome. A necessidade continua a mesma. Mesmo. Mas maravilha. Bom, as pessoas às vezes precisam saber, né, o que acontece, que existe um sindicato. Isso são as pessoas que não são jornalistas. E as pessoas que são jornalistas, elas têm que ter a consciência também, que ela tem que ter uma segurança também do trabalho dela e tudo mais. Né? Mas você colocou uma questão, a pergunta sua, a história do jornalismo de Mato Grosso. Foi muito difícil, mas o Correio era uma instituição muito eficiente no Império. De Cuiabá ao Rio de Janeiro chegava a cavalo em 42 dias. As notícias estavam chegando no Rio de Janeiro. E levavam 42 dias para voltar de lá para cá as respostas, né? Então, conforme as comunicações foram melhorando, foi evoluindo. Depois chegou uma máquina, eu lembro o tempo de que os colegas falavam do telex que chegou aqui, né? Era um telex só, no Correio, né? A notícia que vinha de São Paulo, Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, era praticamente a mesma. Mas cada jornal no dia seguinte tinha a sua interpretação do fato. E brigavam 5, 6 jornais, etc., para reproduzir aquele conteúdo. A outra forma de transmissão, Campo Grande tinha um privilégio. O pessoal chegava, tinha um espaço. Lá em Campo Grande, eu acho que você morou em Corumbá comigo, você lembra que a gente ia de trem para Campo Grande, de lá para São Paulo e tal. Então tinha o telégrafo. O pessoal transmitia as informações de manobra para os trens no telégrafo. Aí um jornalista, o Jucá, teve a ideia de usar o espaço que ficava ocioso aquele telégrafo e transmitir pelo menos assim, o que, quando, onde, como, por quê. Pronto. E transmitia aquilo lá para Campo Grande. Campo Grande mandava de avião para cá, que descia aqui no porto, num avião do tipo Catalina, hidroavião, certo? E aí chegava a notícia aqui. E aí
Aí o pessoal brigava por aquele assunto, depois cada um pela sua interpretação baseada na experiência passada. E com isso a comunidade se informava. Né? E foi muito interessante esse processo de construção. Né? Eu falo, mas gente, como é que compartilha... Na origem, no Telex, era uma notícia só, e depois saía aquela briga imensa. Mas é isso aí. Interessante, legal. Mas você vai vendo que a informação ela sempre tem que chegar, né, até aquela pessoa, e aí ela tem que fazer aquela interpretação. E isso ela é decupada pelos jornalistas. É interessante, é muito... A muito mídia, bom. quer dizer, que faz a intermediação entre o fato e a pessoa, né? Esse é o papel da mídia. Hoje em dia tem o Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Também, bom, muitos conteúdos são reproduzidos, né? Uhum. A capacidade de você pegar, difundir hoje uma notícia, né? Aí que vem vamos dizer, a tecnologia e as notícias falsas, fake news, como você falou. Vamos dizer, você tem uma notícia, se você tira aquela notícia do contexto dela, ela é uma fake news. Ainda que ela seja ancorada no fato real, se você tirou ela do contexto ou do subtexto dela, ela passa a ser uma notícia falsa, porque ela é compreendida segundo a escala de valor de cada um. Aí o cara difunde aquilo que... Bom, eu difundo aquilo que me agrada. Aí, de repente, aqui está no WhatsApp milhões de notícias falsas aí circulando. Nossa. É assim mesmo que funciona. Mas, Perinha, eu vou agradecer a sua presença. Eu vou agradecer você ser meu padrinho do meu programa. É sempre muito bom a gente estar conversando aqui, trocando essas ideias, repassando ao público tudo esse seu conhecimento como jornalista. E é isso aí. Continua sempre fazendo esse trabalho, fazendo esse diferencial para o nosso mundo. Tá? Não, vocês estão fazendo um diferencial para o mundo, na verdade, porque a cada vez que eu venho aqui, eu também estou aprendendo com vocês. Olha o quanto de tecnologia nova que tem aqui e tudo isso, vocês manejando isso com tanta propriedade, com tanta sabedoria. E eu fico falando, meu Deus do céu, no meu tempo não tinha nada disso, estou ficando velho. Mas assim, a gente não pode se deixar levar pelo tempo. A gente sabe que vem aqui com data de validade, né? Quando terminar o prazo de validade, a gente tem que acreditar num grande arquiteto do universo, né? Isso aí. A inteligência suprema que, com certeza, tem o comando das nossas ações. Beleza, Perinha. Obrigado. Eu que te agradeço. Valeu. É isso aí, galera. Falou, Vaninho. Muito obrigado. Quero agradecer aos mais de 36 mil seguidores. Olha, muito bom. A gente está com mais de 36 mil seguidores. Eu agradeço de coração a todos vocês. E ao padrinho, né, e ao padrinho, que é o mentor também, que ajuda a pensar em tudo. Mas é isso aí. Muito obrigado. E não esqueça, continue nos seguindo, compartilhe nossos vídeos. E o sininho, lembre, e o joinha. Não esqueça de deixar os seus recados, tá? Eles são muito importantes. Valeu e muito obrigado!